Queridos irmãos, com alegria eu desejo saudá-los com a paz do Senhor. É uma alegria para nós, uma vez mais, ser útil na ministração, na palavra de Deus. Grato a Deus pela vida do nosso pastor, pela confiança. Obrigado também, pastor Isaías, pela oportunidade. Deus seja louvado. É muito bom estar neste lugar, é muito bom adorar ao nosso Deus. Quero convidá-los a ler um texto comigo, que está em Salmos. Salmo de número 42. Espero que a minha voz me ajude a chegar até o final. Eu cantando com os jovens ali, a gente não sabe cantar, então a gente só canta alto, né? O bom de quem não sabe cantar que é só cantar alto que já resolve, pelo menos ajuda o grupo. Então, já estou aqui um pouco. Salmo de número 42, e nós leremos apenas o verso 1 e o verso 2. Amém? Todos que encontraram podem confirmar comigo dizendo amém? Está escrito assim na tradução que tenho em mãos: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar-me a Deus? Eu vou repetir apenas o verso 2. E eu quero que esse versículo fique gravado na mente dos irmãos nesta noite. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar-me para apresentar-me a Deus? Queridos irmãos, eu quero ser bem objetivo nesta noite, porém fiel ao tema que Deus fez descer ao meu coração, e falar-lhes a respeito da intimidade com Deus, num tempo de intimidade com Deus. Eu li com vocês o Salmo de número 42, um salmista onde o salmista canta com a alma, expressa, ou melhor, uma expressão da alma a respeito da sua necessidade, porém, como pretendo caminhar com vocês de maneira um tanto quanto temática, então não nos ateremos especificamente aos versos que lemos, mas sim quero convidá-los à atenção baseada no tema que pretendo falar. Quando pensamos no tema da intimidade, obviamente que não há dificuldade para considerarmos este como sendo um dos temas mais importantes da vida cristã. Sem dúvidas, a intimidade com Deus, ela deve nortear a nossa vida, deve estar em todos os momentos. Não apenas estar em todos os momentos, mas há também pelo menos 4 características que eu gostaria de pensar com vocês a respeito deste tema. A primeira delas é o propósito da intimidade, o propósito da nossa existência, o propósito de estarmos aqui. Quando lemos, por exemplo, no livro de Atos, no capítulo de número 17, nos versículos 26 e 27, Lucas relata o momento em que o apóstolo Paulo está no Areópago, e pregando no Areópago a grandes filósofos, Paulo dá à vida um sentido. Paulo vai apresentar aos filósofos o sentido de viver. E aí, no versículo de número 26, ele diz: de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação. Versículo 27, ele diz: para que buscassem ao Senhor, se porventura
tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é: nós fomos criados para buscar a Deus, nós fomos criados para estar com Deus, para viver uma vida de intimidade com Deus. E é interessante, porque quando ele usa a expressão tateando, é justamente o fato de que nós devemos buscar esta intimidade, nós devemos buscar estar com Deus. Quando pensamos ainda neste tema, entendemos então que tudo aquilo que vivemos longe da presença de Deus, vivemos longe do nosso propósito de vida. Se vivemos uma vida sem Deus, então vivemos uma vida sem propósito. Se você está aqui nessa noite e ainda não teve um encontro com Deus, ou talvez você ainda não conhece esta intimidade com Deus, pois eu te digo, esta é a vida que Deus tem para você, uma vida de intimidade com Ele, uma vida de encontro com Ele, pois certamente é neste lugar que mora o nosso verdadeiro propósito de vida. Muitas vezes a nossa vida é pairada ou cercada por vários questionamentos. Muitas vezes lá fora pintam uma imagem pelo qual nos devemos se espelhar, pelo qual nos devemos ter como exemplo e seguir. E aí são várias as imagens que são pintadas. Muitas pessoas começam a dizer para nós o que devemos fazer, para onde devemos ir, o que devemos seguir, o que nós precisamos ter para ter sentido, ter propósito na nossa vida. Mas nessa noite Deus está dizendo: eu te chamei pelo meu nome, tu és meu. O Senhor está dizendo: o teu propósito está em mim, a tua vida só irá fazer sentido se estiver diante de mim, porque é uma vida de intimidade com Deus que revela o nosso verdadeiro propósito de vida. Não apenas o propósito, mas dando sequência a este tema, é válido pensar também que a intimidade com Deus não deve ser apenas o que nós devemos ter como propósito. Obrigado, pastor. Mas ela é carregada também por algumas outras características. E a segunda característica que nós podemos observar não é apenas o propósito que devemos considerar, mas também uma vida de sinceridade de coração, para que assim podemos ter intimidade com Deus. Quando eu falo a respeito de sinceridade de coração, para que possamos então encontrar um verdadeiro propósito de intimidade com Deus, eu me lembro, por exemplo, de Jacó. O texto diz em Gênesis 27, do verso 15 ao 19: depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos o cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó seu filho a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Nós estamos diante de um texto onde a mãe de Jacó e Jacó prepara um cenário de enganação para com seu pai, que já estava avançado em idade. E este cenário de enganação que eles preparam é com o propósito de Jacó ser abençoado com a bênção da primogenitura. Bênção esta que eles consideravam ser de Esaú.
Com isso, nós estamos falando de uma situação onde o engano paira sobre a vida de Jacó. Jacó agora está diante do seu pai, se passando pelo seu irmão Esaú, onde não era o seu irmão Esaú. E quando o seu pai pergunta pelo seu nome, ele mente. Ele fala, eu sou Esaú, mas ele não era Esaú, ele era Jacó. Isso acontece na vida de Jacó e muitas consequências vêm depois disso. Uma delas é que depois que Jacó consegue o que ele queria, ele precisa fugir, ele precisa ir para distante, porque o seu irmão intenta matá-lo. O seu irmão fica irado contra a vida de Jacó, devido de tanta enganação que Jacó tenta diante do seu pai, para poder lhe enganar. O texto diz então, a história diz que Jacó foge, Jacó precisa fugir do seu irmão. O tempo se passa, cerca de 20 anos depois, Jacó então precisa ou quer se encontrar com o seu irmão. Porém, o cenário agora já é outro. E quando nós chegamos no capítulo 32, no versículo de número 27, 20 anos depois deste episódio, o versículo 27 diz, e disse-lhes, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, verso 28, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste contra Deus e com os homens, e prevalecestes. Olhe para cá, eu disse para você, que Jacó diante do pai terreno, ele engana para receber a bênção da primogenitura. Porém, 21 anos se passam, e agora Jacó tem um encontro com Deus no Val de Jaboque. Agora Jacó está diante de alguém que jamais pode ser enganado. Agora Jacó está diante de um Deus todo poderoso, que tudo vê, que tudo sabe, que contempla todas as coisas. E diante deste Deus, Jacó vai passar a noite toda lutando, em uma espécie de teofania, onde um anjo desce e luta com Jacó. Mas o fato é que Jacó passa a noite lutando com Deus, até que então o anjo intenta de ir embora. Jacó olha para o anjo e diz, olha, me dá a tua bênção. Lembra que Jacó queria a bênção do pai e conseguiu através da enganação, mas agora diante de Deus, Jacó não vai conseguir a bênção sem ter sinceridade de coração. Jacó então olha para o anjo e diz, eu quero a tua bênção. O anjo pergunta o nome do anjo, o anjo então pergunta o nome de Jacó, qual é o teu nome? E agora Jacó não pode mais mentir. Diante dos homens ele pode agir com enganação, mas diante de Deus ele não pode. Porque se Jacó queria realmente ser abençoado com Deus, se Jacó queria realmente ter uma vida transformada por Deus, se Jacó queria realmente viver uma vida de intimidade com Deus, ele precisaria agir com sinceridade de coração. E Deus então pergunta o nome de Jacó e ele diz, eu sou Jacó, porque diante de ti não dá para enganar. O salmista diz que antes que as palavras saiam da nossa boca, ele já conhece o que a gente quer dizer. Sabe o que é isso? O nosso Deus é um Deus de sinceridade de coração. Deus não procura perfeição. Deus não está à procura daqueles que querem ser perfeito para depois ter uma vida de intimidade com Ele. Não, não, não. O que Deus procura é sinceridade. O que Deus procura é reconhecimento, é estar diante dele dizendo, Senhor, eu sou fraco mesmo, eu falho mesmo, mas eu estou diante de ti reconhecendo as minhas falhas, mas agarrado na tua graça que me sustenta, porque a sinceridade de coração te leva a viver um tempo de intimidade com Deus. Nesta noite Deus está dizendo para alguém, eu não quero que você seja perfeito para estar diante de mim, mas eu quero sinceridade. Sinceridade. Pode contar para mim os seus erros, pode contar para mim as suas falhas, pode contar para mim as suas dificuldades. Eu não vou te lançar fora, eu vou te trazer para perto, porque onde há sinceridade há transformação, e onde há transformação tem uma vida de intimidade, tem uma vida de comunhão. Deus está dizendo para alguém nesta noite, eu te chamei para ser sincero, para que eu tenha uma vida, para que tenhas uma vida de intimidade comigo.
sinceridade. Uma vida de sinceridade. Na hora de orar, ore com sinceridade. Se quer viver uma vida de intimidade com Deus, fale com sinceridade. Diga: Senhor, eu não estou aguentando mais. O meu desejo é desistir. Porque tem algumas pessoas que parecem que assim, são heróis assim, que nunca falham, nunca erram, nunca precisam do favor de Deus. São os famosos santarrões. Aqui não tem, graças a Deus. Mas o que eu quero dizer com isso? Deus não está à procura de perfeição em nós enquanto humanos somos aqui. Até porque a nossa natureza ainda é pecaminosa. E é o processo de santificação que vai nos aperfeiçoando. Mas se queremos ter uma vida de intimidade com Deus, precisamos estar diante dEle em sinceridade, para que assim possamos desfrutar desta intimidade. Não apenas a sinceridade de coração, mas se entendemos que a intimidade com Deus é algo que deve ser singular em nossa vida, devemos também valorizar Cristo como prioridade em nós. E eu convido novamente a ler um texto comigo, se puder projetar aí na tela, mas certa feita, Jesus conta duas parábolas. Em Lucas 14, a partir do versículo 28, primeiro ele diz: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer a conta dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, não podendo acabar, todos os que a virem comecem a se escarnecer dele. Versículo 30, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Depois Jesus diz, verso 31, o qual é o rei, que indo à guerra pelejar contra o outro rei, não se assenta primeiro para tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem com ele com 20.000, de outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Verso 33, assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Você quer me seguir mesmo? Você quer ter uma vida de intimidade comigo mesmo? Você quer ter uma vida de comunhão comigo mesmo? Deixa eu te dizer algo, é melhor você sentar e fazer as contas. É melhor você avaliar o seu cenário, se na sua vida eu vou ser prioridade na caminhada. Certa feita, um jovem chega para Jesus, um jovem rico, e diz: Senhor, que farei para herdar a vida eterna? E esse jovem apresenta para Jesus alguns cenários, porque Jesus faz uma pergunta para ele. E ele começa a falar para Jesus, Jesus fala a respeito dos mandamentos, e ele diz: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus, fizeste bem. Mas Jesus faz uma pergunta para ele, antes de apresentar o cenário, que me chama a atenção. A pergunta que Jesus faz é: por que me chamas bom? Porque quando ele chega diante de Jesus, ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele então, Jesus olha para ele e diz: por que me chamas bom? Porque no contexto judaico, a palavra bom, o nome bom, só é dado a Deus. Então, quando alguém usa este nome em prol de alguém, o que a pessoa está dizendo é: eu reconheço que tu és Deus em minha vida. Quando ele chama Jesus de bom mestre, é como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu sei que tu és Deus. Jesus então olha para ele e diz: por que me chamas bom? O que Jesus estava querendo dizer, ou mostrar para ele é: deixa eu ver se eu sou o Deus da sua vida mesmo. Deixa eu ver se eu sou prioridade na sua vida
mesmo. Quando Jesus apresenta o cenário para ele, onde ele tem que desfazer de suas riquezas, a Bíblia diz que ele vira as costas e vai, porque na verdade o Deus da vida dele, a prioridade dele não era Deus, a prioridade dele não era Cristo, a prioridade dele era os bens que ele tinha. Com isso ele jamais conseguiria ter uma vida de intimidade com Deus, ele jamais conseguiria ter uma vida de procedência com Deus. Quando pensamos ainda no tema da intimidade, eu me lembro muito da história de um homem chamado George Miller, um homem da Inglaterra, um grande missionário que fez a obra de Deus no passado. Esse homem foi um homem que leu a Bíblia por mais de 200 vezes, 50 vezes pelo menos de joelho. Ele cuidava de um orfanato, cuidou de mais de 10.000 crianças, e certa vez esse homem estava no orfanato. Daqui a pouco chegou a rainha da Inglaterra para falar com ele, porém ele estava no seu quarto em oração. A história diz que a rainha chega no orfanato e uma das suas servas, uma das suas ajudadoras, vai até o quarto onde ele estava, bate na porta e diz: Senhor, a rainha veio falar com você. Sabe o que ele fez? Ele deu um grito de dentro do quarto dizendo: diga à rainha que espere só um pouco, porque eu estou falando com o rei do universo. Eu ainda me lembro da história de Moody. Certa feita chegou um jovem para Moody, um grande teólogo americano, e diz: Moody, o que é que você faz para orar tanto? O que é que você faz para ter tanta intimidade com Deus? Moody olhou para esse jovem e conta uma história para ele. Diz assim: olha, eu não nasci orando como eu orava, eu não nasci fazendo o que eu fazia, mas certa feita, no frio mais intenso da América, numa noite antes de dormir, eu ouvi uma voz falando comigo o seguinte: tira as meias dos seus pés, jogue para debaixo da cama. A única coisa que aquela voz me falou foi justamente isso, e eu assim obedeci. No outro dia de manhã o frio era intenso, e quando eu acordei, eu coloquei os meus pés no chão, o frio me pegou de tal maneira que eu não conseguia mais ficar com os pés no chão. Daí então eu lembrei das minhas meias, que antes de dormir eu havia jogado debaixo da cama. Quando eu ajoelhei para pegar as meias que estavam debaixo da cama, eu ouvi uma voz me dizendo: comece a orar, comece a buscar a minha face. Daquele dia em diante, nunca mais eu fui o mesmo. Toda noite eu jogava as minhas meias, porque eu queria falar com Ele na primeira hora do meu dia. Eu não sei qual estratégia Deus vai te dar, eu não sei o que você vai precisar fazer, mas nessa noite Deus está dizendo: eu quero ter intimidade com você, eu quero ter uma vida de intimidade com você. Eu não sei qual é a sua prioridade, mas nesta noite é uma mensagem de Deus para o coração de alguém aqui. Enquanto eu for prioridade na sua vida, eu tenho intimidade contigo, eu tenho intimidade contigo, eu tenho intimidade contigo. Uma vida de intimidade. O problema é que muita coisa é prioridade para a gente nos dias de hoje, em detrimento de uma vida com Deus. Mas nessa noite Deus tem um convite para o nosso coração. Eu quero ser prioridade na sua vida. Eu quero ser prioridade na sua vida. Eu quero ser prioridade na sua vida. Não apenas pensar no contexto da prioridade é o caminho para o final. O tema da intimidade não requer de nós apenas atenção nestes contextos, mas ainda, quando pensamos no tema da intimidade com Deus, nós falamos também a respeito do resultado da intimidade. Se eu falei do caminho da intimidade até aqui, eu trago agora então o resultado de uma vida com intimidade com Deus. Se até aqui nós temos um caminho a ser traçado, nós temos também um resultado a ser colhido. E qual é o resultado? O salmista diz, no Salmo 16, verso 11:
faz-me ver a vereda da vida, na tua presença. Repito, na tua presença há fartura de alegria. A tua mão à direita há delícias perpétuamente. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? É que na vida de intimidade com Deus há uma alegria que não pode ser mensurada. Na vida de intimidade com Deus há uma alegria que o mundo não pode proporcionar. Há uma alegria que nenhum prazer deste mundo pode trazer. O que o salmista está dizendo é que na tua presença há abundância de alegria. Sabe o que ele está dizendo para nós? Não há nada nesta vida que possa gerar em nós maior alegria do que estar na presença de Deus. Alguém pode dizer: lá fora tem muitas alegrias, o dinheiro traz alegria, a vida boa traz alegria, as bonanças traz alegria, o sexo traz alegria, os jogos traz alegria, o álcool traz alegria, tudo pode trazer alegria lá fora. Mas qual é a diferença da alegria que tudo que tem lá fora pode trazer? É que a alegria que o mundo traz para você é uma alegria momentânea, é uma alegria passageira, é uma alegria que no máximo dura alguns minutos. Mas na presença do nosso Deus, na presença do nosso Deus, a alegria não fica contida apenas nesse ambiente. A alegria não fica contente apenas aqui nessa casa. Não. Na sua casa, quando o seu coração é inundado pela presença dele, a alegria que toma o teu ser é algo inexplicável. E deixa eu te dizer, começa aqui e vai continuar em toda eternidade. Há uma alegria que não pode ser mensurada. O salmista, no Salmo de número 51, ele diz: traz de volta a alegria da tua salvação. No Salmo de número 84, verso 10, ele diz: mais vale um dia em tua presença do que 1000 anos longe de ti. A tua presença é melhor. A tua presença é melhor. Na vida de intimidade com Deus há uma alegria permanente, há uma alegria que não pode acabar. Posso orar, pastor? Com a permissão do nosso pastor, fique de pé comigo nessa noite. Os meninos têm um louvor que possa nos ajudar. Deixa eu dizer algo a você que veio nesta noite. Há uma alegria na presença de Deus, que Ele tem derramado e quer ainda derramar em seu coração, que talvez você ainda não vivenciou. E não é por causa desta noite, não apenas isso, mas a partir do momento que você entender a importância de viver uma vida de intimidade com Ele, a alegria que vai pairar em seu coração é ultra circunstancial. O que eu quero dizer com isso? Não importa o cenário que possa te sobrevir, haverá uma alegria, haverá uma alegria da presença de Deus. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só. Nesta noite Deus veio dizer para alguém: eu quero ter um tempo de intimidade com você, eu quero ter um tempo de prioridade com você, eu quero fazer coisas na sua vida que você não imaginou, mas é a partir do momento que você entender que eu vim para ter intimidade. Eu não sou um Deus apenas de visitação,
Eu sou um Deus de relacionamento. Eu sou um Deus de intimidade. Eu sou um Deus que quer estar contigo em todos os momentos da sua vida. Eu sou um Deus que quer estar contigo em momentos mais importantes. Intimidade, intimidade, uma vida de intimidade. Se você pode, adorar Ele nesta noite. Se você pode, declarar isso nesta noite. Porque Ele é o Pai que está presente. Ele é o Deus que quer ter intimidade com você. Eu não sei como você chegou aqui espiritualmente falando, mas nesta noite há um renovo de Deus sobre a sua vida. Nesta noite há uma restauração de Deus sobre a sua vida. Nesta noite Deus está dizendo: eu vim para ter intimidade. Eu vim para ter intimidade. Eu vou deixar você adorar a Ele nesta noite, porque Ele está aqui dizendo ao seu coração: eu vim para ter intimidade com você. Quantas coisas nos sobrevêm no dia a dia da nossa caminhada, na nossa história, na nossa vida, que muitas vezes fazem a gente perder o foco, fazem a gente se enfraquecer. Mas nessa noite Deus está dizendo: eu vim te renovar. Eu vim renovar a minha intimidade contigo. Eu vim renovar a minha vida contigo de intimidade, porque eu sou Deus que tem um caminho de intimidade para a sua vida. Declare isso nesta noite. Só quem deseja viver uma vida de intimidade, só quem deseja viver uma vida de alegria na presença dEle, adore a Ele nesta noite. Declare a Ele nesta noite. Deus está dizendo: eu tenho um caminho de intimidade para ti. Eu quero intimidade. Declare isso. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero. Deus quer intimidade. Deus quer intimidade. Deus tem um caminho de intimidade para ti. Intimidade. E se precisar, é só chamar. Deus tem um caminho de intimidade Formalidade. para ti nesta noite. Intimidade. Para ti nesta noite. É só chamar. Eu não sei como você chegou aqui, mas Deus tem um caminho de intimidade para você. Eu quero intimidade. Eu quero fazer uma pergunta nesta noite. Se há alguém no nosso meio que está aqui conosco nesta noite e ouviu esta palavra, mas até hoje não tem desenvolvido ou ainda não conhece o que é ter uma vida de intimidade com Deus, mas nessa noite deseja entregar a sua vida a Jesus e a partir de hoje viver este caminho que Ele tem preparado para você, eu quero te convidar: vem aqui à frente, eu quero orar por você. Há alguém no nosso meio que deseja entregar a sua vida a Jesus e a partir de hoje ter uma vida mudada por Ele, um caminho de intimidade que Ele tem preparado para a sua vida. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, eu quero orar por você. Há alguém no nosso meio que deseja entregar a sua vida a Jesus, que deseja viver uma vida de intimidade com Ele, que deseja entregar os seus caminhos a Ele e entende que na alegria, que na presença dEle há alegria, que na vida de intimidade com Ele há alegria. O Senhor está dizendo para alguém: eu tenho um novo caminho para ti, um caminho de intimidade.
Eu quero te convidar a vir aqui à frente nesta noite. Você que quer viver uma nova trajetória com Cristo. Já temos alguém aqui, tem mais alguém que deseja entregar e viver uma vida com Cristo, uma vida de intimidade com Ele, uma vida de transformação. Esta é a noite, esta é a oportunidade. Deus tem um caminho de intimidade para você. Ou você que talvez durante a sua trajetória foi se esfriando na caminhada e perdeu a intimidade com Cristo, mas nessa noite entende que é tempo de restauração, de renovação. Deus tem isso para você nesta noite. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se você deseja reconciliar com Cristo nesta noite, se há alguém no nosso meio nessas condições, eu quero orar por você nesta noite. Há alguém? Se não há, eu quero te pedir, estenda as suas mãos para cá. Vamos orar por esta vida que se rende a Cristo nesta noite. Deus tem um caminho de intimidade. Pai, no nome de Jesus, nós oramos a Ti. E nós agradecemos a Ti por essa noite tão especial em Tua presença, no qual o Senhor falou fortemente aos nossos corações. E nós entendemos que o Senhor tem um caminho de intimidade preparado para nós. Que nesse caminho de intimidade, Senhor, há uma abundância de alegria, há uma alegria permanente, onde as alegrias que o mundo tem para oferecer não são maiores do que a alegria de estar em Tua presença. E nessa noite nós temos aqui, Senhor, o Teu Filho que reconhece esta necessidade de entregar a vida a Ti. E nós oramos pedindo ao Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. Abre, Senhor, este caminho de intimidade, por intermédio de Jesus Cristo, Teu Filho que morreu na cruz do Calvário por nós. Senhor, escreve uma nova história, traça um novo caminho, transforma, abençoa, recebe Ele nesta noite. Senhor, que tudo aqui seja continuamente para a glória do Teu nome. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos, no nome bendito de Jesus. Amém.